Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, estamos voltando à nossa programação. Quem me acompanhou até hoje percebeu que eu tirei aí praticamente um mês sem fazer essas nossas mensagens por um problema sério de voz das cordas vocais, que eu, na verdade, ainda estou me recuperando, mas o médico já me liberou para eu voltar aos poucos às atividades. Bem, como eu tenho muitas atividades onde eu uso as cordas vocais, vamos voltar aos poucos. Mas hoje queremos retomar esse trabalho devagar. Hoje vamos fazer um tema livre para perguntas. Você pode mandar sua pergunta sobre qualquer assunto que você queira, né, analisar. Vamos atender com satisfação. Vamos começar rezando, pedindo então a Deus, como sempre nós pedimos, que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, para que a gente possa então ter aqui uma boa conversa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa Mãe, que nos acompanhe neste momento, com a sua graça, com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, como eu estava dizendo, vamos retornar aos poucos com esse nosso trabalho. Eu preciso reservar um pouco da voz também para muitas atividades que eu tenho na Canção Nova. Inclusive, agora vou começar mais um programa na Canção Nova, às terças-feiras, ao meio-dia. Vamos participar do programa Trocando Ideias com a Luzia Santiago. Nós já fazíamos isso há um tempo atrás, vamos voltar agora a fazer juntos esse programa. Além disso, eu tenho a Escola da Fé, às quintas-feiras, às 20 horas, e tenho também o Pergunte e Responderemos, às quartas-feiras, às 16 horas. E também eu dou formação para os discípulos e pré-discípulos da Canção Nova, que ficam nas duas casas de formação da Canção Nova, na casa de Lavrinhas e na casa de Queluz, às terças-feiras. Então, eu uso bastante da voz. Por isso, a nossa live, eu vou precisar reduzir um pouco, não vou conseguir fazer no mesmo ritmo que eu estava fazendo antes, 4 vezes por semana, né? E aí você pode, então, hoje mandar sua pergunta sobre o assunto que você desejar. Eu gostaria de começar, então, aqui dizendo que, na medida do possível, quero ver se faço a live sexta-feira ou segunda-feira, são os dias que eu tenho mais oportunidade à noite, ou talvez em algum sábado ou domingo, mas sempre nós vamos anunciar antes pelo Facebook qual é o dia e qual é o assunto que a gente vai poder conversar. Muito bem? Ok. Então, hoje é um programa livre, porque nós estamos de volta, né? Vou reduzir um pouco o tempo do programa, não vou fazer mais de 1 hora, como eu fazia antes, mais ou menos aí a uma meia hora, 40 minutos no máximo, né? Para ir voltando aos poucos. Bem, eu gostaria de destacar hoje, né, antes que chegam aí as perguntas, eu gostaria de destacar a importância que tem da nossa formação, né? O Papa João Paulo II, quando ele aprovou o Catecismo da Igreja Católica em 1992, o Papa João Paulo II ali naquela Constituição Apostólica chamada Fidei Depositum, o depósito da fé, o Papa João Paulo II dizia que o Catecismo da Igreja Católica é o texto de referência da fé católica. Ele fala, aquele que quiser conhecer o que a Igreja acredita, o que a Igreja vive e o que a Igreja ensina,
deve estudar o catecismo da Igreja Católica. Eu gostaria de dizer que, para mim, sempre o catecismo, desde que ele saiu, já praticamente há 25 anos, tem sido, assim, o instrumento mais que eu utilizo no meu trabalho. E olha, quero dizer a você o seguinte, não me arrependo, e cada vez eu me aprofundo mais no catecismo, porque ele é um compêndio de toda a doutrina católica. Eu gostaria de lembrar que o catecismo da Igreja, ele não é um documento novo, não. Preciso entender isso. O catecismo, o que ele faz? Ele compendia, ele reúne tudo que a Igreja aprendeu nesses 2000 anos. As inspirações do Espírito Santo, as encíclicas dos papas, os ensinamentos dos santos, a tradição da Igreja, a análise da Bíblia, está tudo ali no catecismo. Nós, leigos, que não temos muito tempo de estudar teologia, né, se quisermos ter uma segurança em termos de doutrina, não ser enganado e não enganar também ninguém, é conhecer profundamente o catecismo da Igreja Católica. Né? E sobretudo, eu gosto de falar para as pessoas que têm um papel na Igreja, né, mais de destaque, catequistas, coordenadores de pastorais, quem trabalha provavelmente em movimentos de, não sei, batismo, crisma, casais, nós precisamos conhecer o catecismo com profundidade. Eu gosto de lembrar que no programa que faço na Canção Nova, o programa Pergunte e Responderemos, né, respondendo perguntas, eu fico impressionado de ver como o nosso povo católico tem dúvidas. Teve um dia que a moça da Canção Nova, que ela dirige o programa, né, comigo, ela disse, professor, nós temos 3.000 perguntas esperando para ser respondidas. Sendo que num programa que é de 1 hora, eu não consigo responder mais do que 20 perguntas, mais ou menos. Agora, você imagina 3.000 perguntas e chegando mais perguntas, né, de todos os tipos. Então, isso me faz lembrar aquilo que o Papa Bento XVI disse uma vez, que o maior problema da Igreja Católica é exatamente a ignorância que os católicos têm da própria fé, da própria doutrina. Né? E isso causa um problema muito grande. Eu gosto de lembrar aquela passagem bíblica do profeta Oséias, aquele profeta, no capítulo 4, versículo 6, ele fala assim, o meu povo perece por falta de doutrina. O meu povo perece por falta de formação. Isso é muito sério. E o profeta Oséias, no tempo dele, né, ele Deus falando, né, pela boca do profeta, ele incriminava pesadamente os sacerdotes do seu tempo, porque não davam ao povo uma formação adequada. E com isso, o que acontecia? O povo ia para a idolatria. O povo ia adorar, prestar culto daqueles deuses, né, da Palestina, onde o povo estava vivendo ali na época dos juízes, na época, né, quando Israel ocupou a Terra Santa, então ia lá adorar os Baals, os Moloques, as Aserás, né, e Deus ficava furioso com essa idolatria, que era considerada um verdadeiro adultério, né, em termos comparativos, né? Porque Deus sempre se considerou assim como o esposo de Israel. Quando Israel o traía na idolatria, Deus se sentia assim como um marido traído, né? E que muito triste, ele abandonava Israel muitas vezes até a ser dominado pelos povos vizinhos e levado muitas vezes para o exílio, como aconteceu no exílio da Síria e no exílio da Babilônia. Bem, hoje, o que acontece com o povo que não tem formação? Nosso povo é levado para as seitas. Em 1995, o Papa João Paulo II fez um discurso aos bispos do Brasil, em Roma, porque os bispos são obrigados, a cada 5 anos, irem a Roma, né, naquilo que é chamado de visita ad limina apostolorum. Limina quer dizer túmulo, né? É uma visita que os bispos fazem ao túmulo dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e nessa oportunidade os bispos eles levam um relatório para o Papa a cada 5 anos da sua diocese, tudo que acontece, etc.
E o Papa João Paulo II, em 1995, ele fez um discurso para os bispos do Brasil, uma das regionais da CNBB, a Regional do Nordeste, onde o Papa falou das seitas, da ameaça das seitas. E o Papa João Paulo II disse exatamente isso, que as seitas crescem na América Latina ameaçando a doutrina católica. Ele usa essa expressão. Ele fala, as seitas na América Latina se expandem como uma verdadeira mancha de óleo no oceano que se espalha. E o Papa ali ele analisa as razões por que isso acontece. E coloca exatamente isso, porque, né, o povo não tem doutrina, não tem formação. Né? Então ele pede que haja uma igreja com novo ardor, uma evangelização com novo ardor, com novos métodos, com nova expressão. Enfim. Muito bem, já estou aqui com algumas perguntas na mão, então vamos começar a responder. Temos aqui a pergunta da Ivana Lustosa. Ela diz assim, um ministro pode deixar de ser ministro? Bem, eu penso que aqui tem vários tipos de ministros, né? Nós temos o ministro extraordinário da Eucaristia, pode deixar de ser ministro, sim. Não tem problema nenhum, é só ele pedir ao pároco, ou pedir ao bispo seu afastamento, né? Não há nenhum voto assim, de consagração perpétua, nem por tempo definido, né, para o ministro. Isso pode pedir seu afastamento. Evidentemente, se é um ministro consagrado, que fez voto de consagração, como um sacerdote, como um diácono, aí é diferente. Aí ele tem que ter um afastamento, tem um pedido oficial da igreja. No caso do sacerdote, tem que pedir ao Papa, né, deixar de exercer o ministério sacerdotal, né, e pode até se casar se o Papa autorizar. Agora, veja bem, ele continua sendo padre. O sacerdote nunca mais deixa de ser sacerdote, mesmo casado, mesmo autorizado pela igreja a deixar o ministério. Inclusive, o Código de Direito Canônico diz o seguinte, que o sacerdote que deixou o ministério, até se casou, em caso, por exemplo, de necessidade, ele pode, por exemplo, confessar uma pessoa em perigo de morte e pode dar a unção dos enfermos num caso de perigo de morte. Só nesses casos, não é em outros casos. Isso para mostrar bem claro o quê? Que ele continua sendo sacerdote. Porque nós sabemos que tem três sacramentos que nunca se apagam. O batismo, a crisma e a ordem. E que por isso não pode ser recebido mais de uma vez. Nós podemos receber mais de uma vez a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos e o matrimônio, se a pessoa ficou viúva, né? Mas os outros três não pode. O Adriano Francisco pergunta o seguinte, como e quando surgiram as cores litúrgicas? Quando passaram a ser usadas nas missas? O Adriano, esse tipo de pergunta é difícil a gente responder dando uma data exata. Porque as coisas na igreja, os costumes da igreja, sobretudo na liturgia, na pastoral, eles vão surgindo aos poucos. Não é? Na Santa Ceia, eu gosto sempre de lembrar essa passagem da Santa Ceia, lá em João 16, 12, 13, Jesus fala para os apóstolos assim, no meio da Santa Ceia, eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. É uma promessa maravilhosa, maravilhosa. Preste-me atenção nela. Quando vier o Paráclito, e ele veio em Pentecostes, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito ensinar-vos-á, ou seja, no futuro, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, nesses 2000 anos, o Espírito Santo foi ensinando a igreja, para e passo, né, as coisas. A gente foi entendendo devagar as cores da liturgia. O verde, que significa o tempo comum, porque o verde, você sabe, ele é ecológico, né? A natureza toda é verde. Então, normalmente o verde está nos nossos olhos, as matas, as plantações. Então, o verde é um tempo comum. A gente foi percebendo que o roxo é um tempo da penitência, até as quaresmeiras, na quaresma, ficam roxas, né? O vermelho, para o martírio, por causa do sangue derramado, né? O branco, sinal de santidade, também sinal de paz. Então, aos poucos, a liturgia foi sendo enriquecida.
não só com as cores, mas com outros sinais. Né? O incenso, que fala lá no Apocalipse, né? Apocalipse 8, o incenso que sobe ao céu, como as nossas orações que sobem a Deus. Mas é difícil, muito difícil, a gente saber quando isso começou. Por exemplo, as pessoas perguntam assim, quando é que a igreja começou a usar a hóstia assim, né? Uma partícula redonda? É difícil saber. Eu nunca encontrei uma resposta para isso, e eu creio que ninguém sabe. Num certo momento, talvez lá atrás, na Idade Média, alguém começou a fazer a hóstia assim. Porque a gente sabe que no tempo de Jesus não era um pão partido, né? e distribuído, para facilitar a distribuição, na medida que o número de fiéis foi crescendo. Então, o importante não é realmente a gente saber a data exata, o importante é a gente viver o significado profundo de todos esses sinais que foram surgindo na liturgia. Fábio Bergamini, Adão e Eva desobedeceram, foram para o inferno, estão no paraíso, Caim foi para o inferno. Ô Fábio, a igreja tem uma passagem muito bonita no Sábado Santo, né? É um texto apócrifo, mas é interessante que a igreja coloca na liturgia das horas, em que Jesus, quando desce à mansão dos mortos, ele vai atrás de Adão e Eva e vai levar a salvação para eles. Então, há uma tradição da igreja aí, não é um dogma de fé, que Adão e Eva se salvaram, como os primeiros pais da humanidade. Bom, evidentemente é uma análise muito difícil, não é, como eu disse, não é um dogma de fé, mas é uma passagem muito bonita. Se você tiver oportunidade, por exemplo, usa a liturgia das horas, no Sábado Santo, há um texto maravilhoso sobre isso, que vale a pena a gente contemplar. Né? Com relação a Caim, Caim é uma figura que a igreja não coloca assim como uma realidade histórica. Por quê? Porque o texto bíblico de Adão e Eva, de Caim, de Abel, ele foi escrito quando? Ele foi escrito mais ou menos por volta de 1000 anos antes de Cristo, na época do rei Salomão, ou na época de Davi, onde os reis de Israel já tinham seus escribas na corte, os seus doutores que escreviam. Agora, evidentemente, Caim e Abel foi lá no início da humanidade. Quanto tempo antes? Ninguém sabe se foi há 1 milhão de anos antes, ou 500 mil anos antes, ou 300. Ninguém sabe. Então, o escritor sagrado, quando escreveu o Gênesis, ele escreveu como se fosse uma parábola para contar uma realidade. O que é importante nisso é exatamente o seguinte, não é entender o personagem histórico, mas a verdade religiosa que é transmitida. Ou seja, houve um primeiro casal, Caim e Abel, Adão e Eva, que existiram. O primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, e desobedeceram a Deus. Né? Caim depois, né, ele mostra uma descendência de Caim e Abel, que ele quer mostrar o quê? Entrou o pecado na história da humanidade. Depois do pecado de Adão e Eva, o pecado se propagou. E nós tivemos, inclusive, Torre de Babel, tivemos aí Sodoma e Gomorra e tantas outras coisas mais. Não é? Isso é que é importante de entender. Então, não tem como responder exatamente se Caim foi para o inferno, se não foi, porque nem mesmo deve ser encarado como um personagem histórico ao pé da letra. Bem, Ricardo Gonçalves, se Deus disse que criou o homem e a mulher e complementa homem e mulher, como poderia ter criado macaco e macaca para evoluírem para o homem? Bom, Ricardo, hoje a própria ciência mostra que o homem não veio do macaco e da macaca, e nem de um outro animal, um orangotango, um chimpanzé, não veio. Por quê? Porque se esses seres se evoluíssem para o homem, eles tinham acabado. Não existiria mais o macaco, nem o orangotango, seriam... Né? O homem, o que a igreja considera? Que o homem veio de um primata. Quando fala um primata, não é um macaco, é um ser que não era homem ainda, porque não tinha ainda a alma, não tinha ainda o espírito, era um ser que veio de uma evolução física, o corpo, até que, num certo momento, esse primata adquiriu uma perfeição física, cerebral, capaz de receber uma alma, um espírito. Então, Deus soprou
É aquele sopro que aparece ali no Gênesis, naquele bonequinho de barro, que é tudo simbólico, né? Aquele boneco de barro que Deus faz significa o quê? O homem que veio da Terra, da evolução, desde o Big Bang, desde 13,7 bilhões de anos atrás, né, até chegar aqui a um ponto em que um ser, um primata, tinha condição de receber uma alma. Então Deus o colocou. Ali surgiu o homem. Mas hoje há evidências científicas muito claras, né, na linha da evolução, na linha do estudo genético, que mostra que o homem não veio do macaco. Né? Veio de um primata que pode até ser parecido com um macaco lá atrás. O seu jeito de andar, talvez a sua constituição física, mas era um primata que tinha como, vamos dizer assim, objetivo chegar àquilo que hoje os físicos chamam de o princípio antrópico. Antropos quer dizer homem. Então, um ser que foi evoluindo para chegar no homem, mas que não é um desses outros animais que hoje existem. Muito bem. Então, essa é a pergunta do Ricardo. Tá? Ainda, continuando aqui as perguntas, eu tenho Ayrton Alves, pergunta o seguinte: que fazer com o padre que desobedecer às normas da igreja? Bom, Ayrton, quem é responsável por toda a atividade do sacerdote é o bispo. O bispo ele é o responsável pela liturgia, pela pastoral, por tudo, né, o que acontece na igreja, na sua diocese. Bom, então, eu penso que, em princípio, um padre que desobedece às normas da igreja, às vezes, sabe, o padre desobedece sem querer, às vezes por ignorância, porque são bastante normas da igreja. Né? Por exemplo, você pega, por exemplo, o missal romano, o missal vermelho. O missal, ele tem nele quase 400 parágrafos, que são as instruções gerais do missal romano. Tudo sobre a missa, como é que a missa deve ser celebrada. Eu quero até mostrar aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes o missal é esse documento aqui. Né? Esse livro que você vê que o padre usa para celebrar a missa. Aqui no começo do missal, a gente tem a chamada Instruções Gerais do Missal Romano, que é uma série de, aqui ó, Instrução Geral, né, do Missal Romano. Aqui nós temos uma quantidade enorme de parágrafos. Eu vou até chegar aqui ao final para dizer o número exato para você perceber como a coisa é longa. Nós temos aqui, passa de 300 parágrafos, para mostrar como, muitas vezes, os próprios sacerdotes, às vezes, eles podem esquecer, são 341 parágrafos, que são como é que a missa deve ser celebrada, os tipos de missas que podem ser celebradas, as intenções, como é que o padre deve celebrar a missa direitinho, o que pode fazer, o que não pode fazer. Depois tem uma série de outras instruções, por exemplo, uma instrução importantíssima, que inclusive eu publiquei no meu livro chamado A Liturgia, como entender e celebrar a liturgia, um documento que se chama Redemptione Sacramentum, que é um documento do Papa João Paulo II, onde ele explica com detalhes, através da Congregação da Fé, um documento aprovado por ele, elaborado pela Congregação da Fé e aprovado pelo Papa João Paulo II, como é que a missa tem que ser celebrada, o que são abusos, o que são erros, né? Nesse livro, para entender e celebrar a liturgia, eu coloco aqui esse documento, que é um documento também muito amplo. Então, eu penso, sabe, que pode acontecer, é esse documento aqui, ó, Redemptionis Sacramento. Este documento aqui, que eu recomendaria que todo mundo lesse, sobretudo os padres, né? Porque aqui o Papa João Paulo II pediu à Congregação da Fé que fizesse um documento explicando bem claro o que pode e o que não pode ser feito na missa e o que, por exemplo, vou dar um exemplo, o documento coloca aqui. Ele fala, por exemplo, o seguinte: na hora de distribuir a Eucaristia, o padre tem que ser o primeiro a distribuir a Eucaristia. O padre não pode, por exemplo, ficar sentado e mandar que os ministros extraordinários distribuam a Eucaristia. Por quê? Porque é o Cristo que na Santa Ceia, ele distribuiu a Eucaristia.
tomai e comei. Ele. Então, o sacerdote, como ele representa o Cristo na celebração, ele celebra in persona Christi, ele tem que ser o primeiro a distribuir a Eucaristia, a menos que ele não tenha saúde para isso. Ok? Depois, por exemplo, outra coisa que está escrito, o sacerdote não pode, por exemplo, deixar que as pessoas peguem a hóstia na âmbula, nem mesmo os ministros, ele tem que distribuir. Ok? Agora, sabe, pode ser que algum padre até não tenha tomado conhecimento disso direito. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte, vale a pena pegar o documento e mostrar para o padre. Padre, olha, o documento do Papa diz isso, da Congregação da Fé, norma da Igreja. Não é interessante o senhor fazer de acordo com o que está no documento. Agora, com todo carinho, com todo, né, sem provocar briga nem nada. Ok? Bem, se o padre aceitar, aceitou. Se ele não aceitar, aí eu acho que pode-se até levar o problema ao bispo, porque o bispo é o responsável pela diocese toda. E nada mais. Se o bispo tomar ou não tomar providência, aí você cumpriu a sua obrigação. Eu acho que deve entregar na mão dos bispos e pronto. Bem, aqui eu tenho ainda a pergunta da Elvis de Maria. É isso mesmo, né? Se acaso os apóstolos e seus discípulos não tivessem escrito o Novo Testamento, o que seria da igreja nos tempos de hoje? Só a tradição resistiria? Tranquilamente. Se não tivesse sido escrito, a tradição resistiria. Ok? Porque a tradição é uma coisa muito forte. Veja bem que os evangelhos passaram a ser escritos praticamente 20 anos depois que o Cristo foi para o céu. Jesus disse na Santa Ceia para os discípulos, né? O Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse. Então, a tradição da igreja, ela guardou. Por exemplo, o credo que nós rezamos não está na Bíblia. De onde é que vem o credo? Vem da tradição. E muitas outras coisas que nós vivenciamos na nossa fé não está na Bíblia. Vem o quê? Da tradição. O batismo de crianças, né? E tantas outras coisas. A tradição, ela é fortíssima. Por que nós temos o Antigo Testamento? Porque os judeus já guardavam uma tradição muito forte. Ok? Muitas coisas foram escritas muito tempo depois que aconteceram. Por quê? Porque os judeus guardavam a tradição com muito cuidado. Era algo sagrado. E a igreja também. Então, não tenha dúvida que se os discípulos não tivessem escrito... Veja, São Paulo, ele não foi apóstolo, mas São Paulo foi exatamente quem mais escreveu documentos da igreja. Escreveu praticamente 14 cartas, né, que são a base da teologia católica. Isso vem do quê? Vem da tradição, porque Paulo não foi discípulo de Jesus, né? Então, não tenha dúvida. O certo é o seguinte, Deus providencia um jeito da doutrina da salvação chegar até nós. E graças a Deus, através da igreja. Aí você vê a importância da igreja como instituição. Se não houvesse a igreja, nós não teríamos hoje a celebração da missa, a celebração dos sacramentos, porque isso tem 2000 anos. Quem é que trouxe isso a nós? A igreja. Veja a importância da igreja como instituição. Daniel Silveira. O Daniel Silveira pergunta o seguinte: o que dizer sobre os conflitos argumentativos entre tradicionalistas e carismáticos? Sou ex-diácono protestante e hoje sou missionário católico. O Daniel, eu penso que não pode haver esse conflito argumentativo entre tradicionalistas ou, não sei, carismáticos. Não pode haver. A nossa fé é uma só. A nossa fé tem que estar baseada, como eu disse aqui, naquilo que está no catecismo da igreja. Nós não temos que ser tradicionalistas, nem temos que ser, não sei, modernistas ou liberais ou carismáticos. Não é? Olha, eu vou ser sincero, eu estou na renovação carismática católica, posso dizer, há 44 anos. Né?
Desde 1974, que eu participei da minha primeira experiência de oração com o Padre Jonas, sabe, eu participo de tudo que é encontro carismático no Brasil e participo também de encontros com todos os tipos de congregações da igreja, os legionários de Cristo, os encontros de Nossa Senhora, tem tudo que é tipo de encontro, os cursilhos de cristandade. Para mim não existe diferença. Para mim existe a doutrina católica, que está no catecismo da igreja, estão nos documentos dos papas, nas encíclicas. Acabou. Né? Então, estando ali, sendo algo aprovado pela igreja, sabe, eu acho que aí a gente elimina o conflito e a gente forma a unidade. Né? Seguindo exatamente aquilo que a igreja coloca para nós. Por isso, eu vejo a importância muito grande da gente conhecer os documentos da igreja, seguir esses documentos, não querer fazer novidade por nossa conta, sobretudo na liturgia. Segue a igreja. Né? Muito bem. Mateus Salomão, antes da primeira vinda de Jesus, é possível afirmar se houve ou não salvação para aqueles que morreram? O Mateus, o que a igreja ensina é o seguinte: aqueles que morreram antes de Cristo, eles vão ser salvos ou não, de acordo com a maneira que viveram. Então, Cristo desceu à mansão dos mortos, é dogma de fé, quando ele morreu, né, desceu com a sua alma humana e desceu com a sua divindade à mansão dos mortos para levar a salvação aos justos, diz o catecismo. Não quer dizer que todos que estavam chamados Sheol, Hades ou mansão dos mortos, não quer dizer que todos se salvaram. Se salvaram os justos. A palavra justo na Bíblia é uma palavra muito forte. O que é o justo? É aquele que viveu de acordo com a sua consciência. Já havia a lei de Moisés, já havia todo um comportamento. Então, por exemplo, a Bíblia diz que José era um homem justo. Né? Zacarias e Isabel eram um casal justo, vivia segundo a lei de Deus. Esses se salvaram. Aqueles que conheceram a lei de Deus e não viveram de acordo com a lei de Deus, podem não ter se salvado. Cristo, diz o catecismo da igreja, desceu à mansão dos mortos e levou a salvação que ele tinha conquistado com a sua morte e ressurreição aos justos. É isso que a gente sabe. Robson Pedrosa, nosso Papa Francisco falou sobre a importância do silêncio. Não é? O que ele quis dizer com isso? É para acabar o louvor dentro da igreja? Não, não é. A gente sabe que o silêncio na Igreja Católica é aquele silêncio de meditação, de oração. Principalmente aquele silêncio que você faz em casa, ou que você faz na igreja também. Eu defendo muito que por exemplo, depois, por exemplo, que a gente recebe a comunhão, eu defendo muito que haja um instante de silêncio na igreja. Inclusive, o documento do Papa que eu citei aqui, a Redemptione Sacramento, diz o seguinte, que enquanto o povo está comungando, pode-se cantar uma música, mas, terminada a comunhão, todos comungaram, um momento de silêncio, para fazer ação de graças. É esse silêncio que o Papa enfatiza. Eu estou com Jesus aqui na minha alma, então tem que conversar com ele. É um momento por excelência de graça, de ação de graça. É um momento que você vai agradecer, louvar, bendizer, pedir, interceder. Agora, isso também é feito em casa, na sua oração, né? Na sua oração da manhã, na sua oração no meio do dia, na sua oração. Sabe, porque a pessoa que não para rezar, ela entra num dinamismo, numa atividade, e ela acaba não ouvindo a voz de Deus e acaba não fazendo a vontade de Deus. É no silêncio que a gente ouve a voz de Deus, no silêncio da oração, no silêncio da meditação. Bem, nós já estamos aqui com praticamente quase 40 minutos de programa, seguindo a orientação do médico. Eu não vou chegar até 1 hora, vou encerrar por aqui, tem mais perguntas aqui, mas quem sabe a gente pode até atender essas perguntas num outro programa. Então, na medida do possível, vamos continuar com essa nossa live. Sempre nós vamos anunciar pelo Facebook, né? Professor Felipe Aquino, aí você poderá acompanhar conosco, ok?
Por hoje, agradeço a sua atenção, né? Peço a sua oração para que realmente eu possa recuperar 100% a voz, porque eu tenho muito trabalho pela frente esse ano, e se Deus quiser, né, com as bênçãos, inclusive de São Brás, nós haveremos de cumprir todos esses programas. Muito obrigado a você, que Deus nos abençoe, que a Virgem Maria também te abençoe com a sua graça, com a sua intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.